Olá, eu sou Elias Galina. Para quem não assistiu à primeira aula, eu sou orientando do professor Orlando e estou realizando parte do meu estágio docência nessa disciplina. Então, eu vou acabar ministrando as três aulas seguintes, incluindo essas de proteínas, fotossíntese e de glicólise. A aula vai seguir o mesmo esquema que o professor já tem seguido, que é uma aula um pouco mais curta, atividade no CIGA e mais alguma lista de exercício. Tá? Começando a falar assim das proteínas, acho que as proteínas são a principal base da bioquímica, porque todas as outras moléculas ou tudo que se acontece nas rotas metabólicas envolve a participação, seja de proteínas que carregam essas moléculas ou mesmo as enzimas, que são proteínas, né? E para entender as proteínas em si, a gente começa a partir das unidades mais básicas, que são os aminoácidos. Vamos ver como eles são transformados em proteínas, né? Como essas proteínas se estruturam tridimensionalmente. E dentre as proteínas, vamos dar um enfoque especial às enzimas e ao processo catalítico. Os aminoácidos, como o próprio nome já diz, são moléculas que são compostas por um grupo amino, aqui, né, e um grupamento ácido. Então, eles são as unidades moleculares mais simples das proteínas, que quando ligadas uma à outra vão formar uma ligação, normalmente chamada de ligação peptídica, que em série vai formar as proteínas, como se fossem várias unidades ligadas, como um colar de pérolas, formando as proteínas. Né? Essas moléculas elas têm um arranjo tridimensional um pouco parecido entre si. Então, temos um carbono quiral ligado a quatro grupos diferentes. Isso permite que haja a isomeria, ou seja, quando rearranjados esses grupos, né, como nessa outra molécula, acaba formando uma estrutura que não se sobrepõe. Né? Então, são moléculas diferentes. Então, teria os L e os R isômeros, né? Estereoisômeros. Mas, na natureza, as proteínas são compostas principalmente pelos estereoisômeros L, nesse caso. Tanto que se escreve aminoácidos ou proteínas do grupamento amino para o grupamento carboxilo, para poder lembrar essa configuração. E existem pelo menos 3.000 aminoácidos já conhecidos, mas nas proteínas são compostas principalmente por 20 aminoácidos mais comuns. Esses outros aminoácidos são resultado de alguns processos metabólicos que acabam alterando esses 20 aminoácidos comuns ou algumas estruturas que têm esses dois grupos, né, amino e o grupamento ácido, seguindo esse grupo. Existe essa variedade de moléculas é permitida devido a variações nesse grupo R. Elas vão apresentar essas duas estruturas comuns e mais um grupamento R, que pode variar desde um único hidrogênio a moléculas imensas, né, que a gente vai ver que auxilia na classificação desses aminoácidos. A gente tem os principais, né, que são os 20 aminoácidos principais, glicina, alanina, treonina, histidina, são muito comuns nas proteínas. E para facilitar o processamento e o processamento de informações de proteínas, os aminoácidos geralmente são representados por uma abreviação, com as três primeiras letras do nome em inglês, ou por um símbolo, no caso da glicina ou G. Esse símbolo foi determinado pela Margaret Dayhoff, que é a mãe da bioinformática, que para o processamento de sequências de proteínas, para dizer glicina, você não escreveu o nome todo, você usar apenas um G, um código único, né, principalmente para o processamento na informática, foi criado esse código, geralmente a primeira letra ou relacionado ao fonema. Não há necessidade extensa de você estar decorando isso, apenas entender qual é que um código, uma letra G, pode ser referente a um aminoácido, que a gente sempre recorre a essas tabelas e com o tempo a gente vai pegando. Os aminoácidos vão ter massa molecular diferenciada, porque quanto maior o grupo R, maior a massa. No caso da glicina, que tem um único hidrogênio no lugar do grupo R, vai ter a menor massa de todos, que é 75 gramas por mol. Já no caso do triptofano, que tem uma molécula gigante, já é 204. A distribuição, a ocorrência desses aminoácidos nas proteínas, em média, é um pouco bem distribuído. Alguns com mais presença, como a leucina, e algumas com um pouco como o triptofano.
né? Então tem uma variaçãozinha. E por ter tantos aminoácidos com tantas características diferenciadas, ocorre a classificação deles com base no grupamento R. Essa classificação junta aminoácidos que geralmente têm papéis semelhantes nas moléculas e interagem de modo similar quando inserem. Nós temos os grupos dos aminoácidos apolares, que em pH 7 não vão apresentar polos, e dentre eles, em especial a prolina, que é um aminoácido bem diferente, porque o grupo R se liga ao grupo amino, formando uma estrutura diferenciada, então acaba que numa sequência onde exige muita flexibilidade para ter uma torção, acaba que a prolina impede, torna um pouco mais rígido esse processo. Já os grupamentos polares, que são não carregados, eles em pH 7 apresentam polaridade, sem carga, e eles são mais encontrados na superfície das proteínas, porque interagem com a água e formando pontos de hidrogênio, então são mais propensos a serem encontrados na superfície das proteínas. Já os grupamentos aromáticos, eles são presentes na maioria das proteínas, por isso que se baseando na capacidade deles absorverem a radiação ultravioleta, um comprimento de onda de 280 nanômetros é que se usa para quantificar proteínas, às vezes. Temos os grupamentos carregados positivamente e os grupamentos carregados negativamente, que acabam atuando mais como ácido base no sítio de ativação é essencial, a presença desses aminoácidos, né? E os aminoácidos em si acabam tendo funções como moléculas, né? Não só como a principal, que é a composição dos peptídeos das proteínas, mas são utilizados no metabolismo para a produção de outras moléculas, até mesmo como glicose ou algumas aminas biogênicas. E também a molécula pode servir como fonte de grupamentos amino para outras reações. E a molécula como um só, né, um aminoácido, uma molécula pura, sem estar ligada a outras moléculas de aminoácido, pode servir como neurotransmissores, como glutamato, aspartato e glicina. E a presença desses dois grupos, o grupamento amino, o grupamento carboxilo, o grupamento ácido aqui, acaba fazendo com que a molécula tenha um comportamento de ácido-base. Ele pode atuar tanto como ácido como base. Na forma que ele pode ser transformado, ele pode doar, né, na forma deuteriônica, onde ele pode receber um próton e absorver esse próton, né, e pode também doar um próton tendo carga diferenciada. Então, eles atuam tanto como ácidos, como doadores de próton, ou como bases fracas, recebendo prótons. Né? E isso é essencial para compor o sítio ativo das enzimas, porque boa parte das reações que são catalisadas pelas enzimas ocorrem em processos de transferência de prótons. Né? E esse comportamento, de uma forma, pode ser percebido no processo de titulação desses aminoácidos. No caso da glicina, que é um aminoácido mais simples, um aminoácido bem simples, quando no pH muito baixo, né, ele estando nessa forma aqui, né, recebendo com o próton no carboxilo, ele começa, quando se adiciona uma base fraca, aqui no caso para aumentar o pH, que é o NaOH, quando vai aumentando a concentração de pH, essa forma vai sendo modificada até chegar numa forma aqui no ponto isoelétrico, no pKa médio, né, nesse ponto médio, onde vai haver tanto formas com o próton quanto o sem próton, já na forma deuteriônica. Então, ele vai aumentando o pH, ele vai perdendo esse próton para o meio e vai direcionando para a formação da forma deuteriônica, que é no ponto médio aqui, que forma o ponto isoelétrico, onde a maior parte dessas moléculas são na forma deuteriônica. E aumentar ainda mais a concentração de NOH, acaba que ocorre a perca do grupamento do próton do grupamento amino, de forma que no pH aqui em torno de 10, 12, né, já está totalmente na forma sem capacidade de perder prótons. Então aqui ele vai doando seus prótons para o meio. E acaba que tem o pK nesse ponto mais baixo, a tendência dele de doar prótons é muito menor do que no pH mais básico. Então, ele vai doar muito mais, os prótons são doados mais rapidamente neste ponto. Né? Porque ele já doou todos, por exemplo, você pega um aminoácido na forma
nessa forma e adicionando um pH muito mais elevado, ele vai perder rapidamente os prótons, né, do que se você começa no pH mais baixo. E o ponto isoelétrico geralmente é a média entre o pKa1 e o pKa2. E isso é essencial para o comportamento das enzimas. Os aminoácidos, eles formam as enzimas de uma forma, sendo ligados uns aos outros. Como ocorre essa reação? Primeiro, ocorre a perca da molécula de água e a formação de uma ligação covalente entre essas duas moléculas, formando uma ligação peptídica. Para a formação de uma proteína, né, que nessa questão nós temos um dipeptídeo formado pela serina e pela glicina, e a adição de um outro aminoácido ocorre da mesma forma. E é sempre assim, sempre seguido, formando uma molécula cada vez maior, que tem grandes quantidades dessas moléculas. Geralmente se tem a nomenclatura de a extremidade amino-terminal, porque no estudo das proteínas se começa da parte amino e se termina na carboxy-terminal. Então, quando se fala que está na carboxy-terminal, é mais para o final. E na amino-terminal mais inicial. Isso é interessante para poder falar sobre onde está uma determinada molécula ou se tem um ligante na amino-terminal ou na carboxy-terminal. É muito comum essa nomenclatura. E quando ligados, eles podem formar oligopeptídeos, que são alguns aminoácidos, polipeptídeos, quando já se tem vários aminoácidos, então muito maior, e as proteínas, que quando se tem massa molecular acima de 10.000, geralmente são consideradas proteínas. Isso dá em torno de 70 a 100 aminoácidos nessa sequência, dependendo do seu grupo R. Então, as proteínas elas podem ser compostas apenas por uma subunidade, no caso daqui da hemoglobina, que tem uma unidade se juntando com outras unidades iguais, formando o oligômero, né, que é uma única proteína formada por várias subunidades. E elas podem estar associadas a outras moléculas não proteínas, que são chamados de grupos prostéticos, que são conjugados e geralmente são essenciais para a atividade das enzimas. A depender desse grupo prostético, a gente tem uma classificação. Se forem enzimas, forem lipídios, são chamados de lipoproteínas, carboidratos, glicoproteínas. Geralmente essas glicoproteínas são muito comuns no glicocálix de algumas bactérias. E aí tem diferentes grupos, hemoproteínas com grupamento M, que é da hemoglobina, metaloproteínas, que são bem comuns, que são associadas a metais, né? Entre outras. E a gente tem as proteínas, elas têm diferentes estruturas, principalmente a nível de estudo. Geralmente a gente classifica em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária está relacionada à sequência de aminoácidos, como por exemplo, prolina, alanina, na sua sequência, está mais relacionada ao estudo disso. A estrutura secundária se diz respeito a quando esse filamento, esse colar de pérolas começa a se interagir muito próximo entre eles, formando diferentes estruturas, como a alfa-hélix. E a estrutura terciária é quando essas estruturas secundárias começam a se dobrar, e interagir entre si. E quando tem mais de um peptídeo, principalmente quando são nas proteínas maiores, como a hemoglobina, tem a interação de diversos peptídeos formando a estrutura quaternária. A estrutura primária, como eu tinha dito, trata da sequência geneticamente definida e está focada nos resíduos de aminoácidos ligados covalentemente. E, por incrível que pareça, uma proteína, uma proteína que cumpre uma determinada função, em organismos diferentes, elas podem ser bem distintas, ou podem ser um pouco mais parecidas. Por exemplo, no caso da insulina, que tem a mesma função, elas entre humanos e diversos animais, ela vai ter uma estrutura bem parecida. Vai mudar alguns aminoácidos de posição. Isso pode ter alguma variação, uma mudança da sequência de aminoácidos. Pode ser que num organismo ela cumpra a função, no outro organismo ela já não consiga cumprir essa mesma função. Mas devido à similaridade, às vezes acontece de cumprir a mesma função. Por exemplo, de usar a insulina de porco em humanos e ter a função ocorrer, devido à similaridade entre elas. Mas, por exemplo, as proteínas elas não são sempre com a mesma sequência.
Dentro da população, nos humanos, por exemplo, de 20 a 30% das proteínas, elas são polimórficas dentro de populações, por exemplo. Existe um grupo de pessoas que tem uma proteína com uma composição de aminoácidos, outro grupo de pessoas tem essa proteína com outra composição de aminoácidos e acaba cumprindo a mesma função. Mas, e não é sempre que isso acontece. Por exemplo, uma única substituição na posição 6 das cadeias beta da hemoglobina, onde que um aminoácido, a valina, que não tem carga, vai ser substituído, que não tem carga, que substitui um glutamato, pode promover uma modificação muito grande. Por exemplo, a hemoglobina, ela tem, exemplarmente aqui, esse formato, tá? As cadeias beta tem o glutamato que promove a interação melhor com o meio. E quando ela é substituída por valina, que não tem carga, ela acaba não interagindo bem com o meio, interage melhor entre elas. Vai formando o quê? Cadeias, polímeros, os filamentos, esses filamentos formam fibras, e essas fibras, ao invés de estarem livres, acabam formando filamentos, e esses filamentos vão interferir diretamente na forma das hemácias, que ao invés de serem assim, discoides, acabam formando formato de foices, por isso que se chama anemia falciforme. E isso afeta completamente o funcionamento do organismo e a distribuição de oxigênio no organismo. Por isso que pessoas com anemia falciforme têm sérios problemas de circulação e de oxigenação dos seus tecidos. A estrutura secundária das proteínas, ela trata do arranjos, né, arranjos particularmente estáveis de resíduos de aminoácidos na cadeia, originando padrões estruturais recorrentes. Dependendo da sequência de aminoácidos, elas vão se interagir entre si nesse filamento, de forma que formam estruturas rotineiras encontradas nas proteínas, como as alfa-hélices, onde os resíduos, os aminoácidos, ou seja, os grupamentos nitrogênio e carbono, vão estar interagindo entre si, carbono não, desculpe, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio vão estar interagindo entre si nessas moléculas, formando ligações de hidrogênio que promovem uma torção na cadeia de modo a formar uma hélice. Essa interação ocorre a cada 3, 4 aminoácidos, né? E vai formando uma torção. Geralmente, como a interação é entre os grupamentos nitrogênio, hidrogênio e oxigênio da cadeia, acaba que os grupos R são externos, formando um grupo que os grupamentos R são completamente externos à molécula, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. E a presença de alguns aminoácidos, nem todo aminoácido que fica nessa sequência permite que forme uma alfa-hélice. Por exemplo, a prolina e a glicina não vão ser vistas nessa conformação devido às suas propriedades do grupo R, acabam impedindo que ocorra essa interação entre as cadeias, né? E vai formar uma outra estrutura. Uma outra estrutura comum é a folha beta preguiada, que se chama, que tem um grupo R para baixo, um grupo R para cima, formando nesse zigue-zague, então vai como se fosse uma folha bem dobradinha. E essas interações são formadas principalmente por ligações de hidrogênio em segmentos adjacentes, no caso das alfa-hélices é na sequência direta, esse daqui já é um pouco mais afastado da interação do filamento, por exemplo. Essa interação ocorre entre uma sequência que vai nesse sentido aqui, amino terminal seguindo que carboxy terminal, amino terminal, carboxy terminal. Então tem sentido, o sentido dessa interação, se são folhas no mesmo sentido, é uma folha paralela, se forem folhas de sentidos diferentes, é antiparalela, né? E a gente também tem outras estruturas como a volta beta, onde que geralmente ocorre para essa volta ocorrer aqui para ver o sentido antiparalelo. E são comuns ter aminoácidos de glicina e prolina e serina nessas voltas, né? Essas estruturas elas acabam interagindo entre si, folhas beta ou alfa-hélices acabam interagindo entre si formando estrutura tridimensional, né? Elas são mantidas, ao contrário das estruturas secundárias, que é mantida principalmente por ligações de hidrogênio, a estrutura terciária é mantida principalmente por interações fracas e às vezes por ligação de sulfeto.
né? E a depender de como ocorre esse rearranjo, vão ser proteínas fibrosas ou proteínas globulares. As proteínas fibrosas geralmente só têm uma única estrutura secundária, né? Por exemplo, no caso das estruturas de fibras de colágeno, que são várias estruturas mantidas, alfa-hélices mantidas entre si, aqui ligadas por pontes de sulfeto e vão formar filamentos que têm função estrutural. Já no caso das proteínas globulares, tem diversos tipos de estrutura secundária. A gente tem estruturas secundárias de alfa-hélice, alças beta ou estruturas livres sem conformação típica, interagindo entre si, formando dobramento e vão ter um formato mais arredondado, como é o caso da estrutura terciária da mioglobina, né? Que se junta aqui, formando aqui tem um grupamento M característico desse tipo de proteína. Na estrutura terciária, geralmente são percebidas algumas estruturas que, devido a ocorrerem com frequência, são chamados de motivos. Por exemplo, um motivo alça beta, alfa beta, é uma folha beta, seguida de uma alfa hélice, depois vem uma beta de novo, uma folha beta de novo. Então isso geralmente são percebidos que são comuns em algumas proteínas, assim como os barril betas, né? Então eles são facilmente identificáveis na cristalografia ou na estrutura de uma proteína. Já os domínios das proteínas são partes que, por exemplo, são independentemente estáveis e geralmente têm funções distintas. Às vezes, um lado da proteína está associado à sua interação com a membrana e a outra parte é o receptor. Então, tem o domínio de membrana, o domínio citoplasmático, ou o domínio extracelular da proteína, que são regiões independentemente estáveis. E que, às vezes, se ocorre o rompimento nessa ligação, pode ser que ela se mantenha, a parte separada pode manter ainda a sua função, né? Isso pode acontecer, mas provavelmente ela vai perder sua estrutura e sua conformação, ou seja, ela vai se desnaturar. E essa desnaturação é a perda da estrutura que ocorre a perda da função. Geralmente é obtida por calor, né? Se aquece muito a proteína e às vezes ela se desnatura, é uma expressão comum. E quando estruturas terciárias estão rearranjadas, se interagem entre si e formam uma estrutura quaternária. No caso de uma proteína que é popular atualmente, a proteína spike do coronavírus, são diversas estruturas terciárias interagindo entre si para formar uma proteína que tem uma função de ligação com a célula. Então, existem muitos pontos de mutação que podem aumentar a virulência ou reduzir ou tornar mais contagiante, né? Aumentar o contágio entre as pessoas devido das mutações que ocorrem. Toda mutação vai resultar numa alteração? Não, por exemplo, tem mutações que não vão ter diferença nenhuma. Por exemplo, geralmente se substitui um aminoácido de um grupo por um apolar por outro apolar, pode ser que não tenha uma variação. É menos provável que essa variação cause mudança real. Mas se muda um aminoácido que é polar por um apolar, já vai afetar a interação. Então, por isso que algumas mutações na estrutura das proteínas podem trazer mudanças reais na sua função ou não, né? No caso das variantes de coronavírus que são mais virulentas, né? O contágio é mais rápido ou são mais intensas, a doença vem de uma forma mais intensa, é o resultado de uma mutação ou várias mutações combinadas que acabam afetando a função da proteína, né? E no caso de uma proteína tão grande que tem uma função específica, ou seja, uma proteína que tem estrutura quaternária e muda um único ponto, geralmente não vai ter uma mudança tão grande, né? Mas pode ter também. Entrando no caso de uma classe de proteínas, que são as enzimas, dando foco especial a elas, e nos processos catalíticos, a segunda parte dessa aula, a gente tem que as enzimas são proteínas altamente especializadas em sua função. E geralmente, com algumas exceções, é claro, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, porque, né, as enzimas vão realizar funções catalíticas, ou seja, elas vão reduzir as velocidades de reações.
Então, a gente tem, as enzimas são moléculas extremamente específicas para os seus substratos, ou seja, elas interagem unicamente com algumas espécies, né, o seu substrato de moléculas. Algumas moléculas vão interagir para serem atuadas. Elas atuam em condições brandas de pH e temperatura, por exemplo, na função fisiológica que a gente tem. Então, elas acabam acelerando reações em condições muito desfavoráveis a essas reações, né? São moléculas muito grandes, geralmente com um peso molecular superior a 200 mil, e a atividade delas vai depender da sua conformação, ou seja, do arranjo que ela tem, vai afetar a sua atividade, né? Por isso que a sequência de aminoácidos é muito importante para uma enzima. Também vão depender de cofatores e de coenzimas. Os cofatores geralmente são moléculas, são íons, né? Metálicos geralmente, que afetam a formação, a atividade. Então, por exemplo, alguns exemplos de cofatores aqui de algumas enzimas, como o cobre, íons de cobre da citocromoxidase, e, por exemplo, os íons de magnésio da hexoquinase, que sem esses íons de magnésio, a hexoquinase não consegue marcar a molécula de glicose para entrar na via de glicólise, ou, por exemplo, a polimerase não consegue fazer a, a criação da cadeia de DNA, da replicação, né? Então, são essenciais para a função. E também nós temos as coenzimas. Coenzimas, elas geralmente são grupos que trazem grupos, né, para serem transferidos nas reações das enzimas. A gente tem a biosina, que traz grupo CO2, a coenzima A, que traz os grupos acil. A coenzima A, a gente vai ver ela mais à frente, a coenzima A, ela faz parte do processo de obtenção de energia a partir da glicose, né? E tem diversos outros grupos, e essas coenzimas geralmente são derivadas de vitaminas, né? Algumas vitaminas, por isso que são tão essenciais para manter o metabolismo ativo nos organismos, né? E elas podem ser moduladas por modificações. Às vezes, por exemplo, como elas atuam como máquinas trabalhando nas células, às vezes para poder reduzir a atividade ou aumentar a atividade dessa enzima, podem envolver fosforilações ou glicosilações para que regule o fluxo de atuação das enzimas. E elas são classificadas de acordo com o tipo de reação que catalisam, né? As oxirredutases vão fazer transferências de elétrons, as transferases transferem grupos, por exemplo, a hexoquinase é uma transferase, né? As hidrolases são reações de hidrólise, ou seja, de quebras. As liases vão quebrar ligações geralmente carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio. As isomerases, elas fazem transferências de grupo dentro de uma mesma molécula. Por exemplo, uma molécula que precisa entrar numa via metabólica. Às vezes, a mudança de posição de ligação de um grupo dentro da mesma molécula pode permitir que ela siga ou não nessa via metabólica, né? Então, é muito importante para regulação. As isomerases são importantes para regulação de algumas vias, né? E as ligases, que formam ligações entre carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, tá? Geralmente, essas reações de formação de ligações necessitam de ATP ou outros cofatores, tá? E como essas enzimas funcionam? Bem, na natureza, as condições biológicas, né, dentro dos organismos, elas tendem a ser muito lentas as reações. Por exemplo, você tem um açúcar, né? O açúcar, a tendência dele é se transformar em CO2 e água. Mas você pega um pacote de açúcar e deixa ali, ele não vai se transformar em CO2 e água e a gente vai morrer, mas não vai ver essa reação acontecendo. O açúcar vai ter que ser, o açúcar cristal vai ser quebrado, a sacarose vai ter que ser quebrada em glicose e frutose. Depois a glicose vai ter que entrar em várias reações para liberação de CO2 e oxigênio. Porque em condições estáveis, essas reações, por mais que elas vão ocorrer, ocorrem de uma forma muito lenta. Ainda mais no organismo, onde o pH é estável, a temperatura é branda, um meio aquoso, onde as moléculas estão interagindo com água, ou o fato de ser um meio aquoso, elas interagem mais entre si do que com outras moléculas que seriam necessárias para formar uma reação. E a probabilidade de colisão, ou seja, que duas moléculas se encontrem na conformação ideal para que ocorra a reação, é muito baixa. Então, as enzimas vão estar atuando à velocidade de reação. Aqui nesse gráfico, uma reação, ela é um substrato, ou seja, uma molécula que vai ser transformada em outra.
ela é para que essa reação ocorra, naturalmente tem que ter uma tendência, ou seja, níveis energéticos diferentes de uma molécula para outra. Só que para que essa transformação ocorra, há uma necessidade de uma energia, né, que vai demorar para acontecer, que é chamada de energia de ativação, uma grande quantidade de energia para que ocorra a transformação no produto. As enzimas vão fazer o quê? Vão reduzir esse caminho. Né? Elas vão atuar como catalisadores. Elas vão reduzir a energia de ativação e isso ocorre num tempo, uma quantidade de energia muito menor, ou seja, acontece numa velocidade muito maior. Aqui a gente tem vários picos, porque primeiro a enzima tem que se ligar a essa molécula, então necessita de energia. Aí a enzima está ligada com um substrato, com essa molécula. Para quebrar essa molécula, ela precisa obter mais energia. Depois libera essa energia, forma o estado de enzima produto, e para esse produto ser liberado precisa de outra energia. Geralmente, a cada reação catalisada pela enzima, feita pela enzima, tem uma energia de ativação diferente, então vai ter uma energia catalisada diferente. Geralmente, quando uma dessas reações é mais energética, se precisa de mais energia, é o que a gente chama de etapa limitante. Então, esse ponto é, ou seja, crucial para que ocorra aquela reação, e geralmente no estudo de cinética enzimática a gente utiliza essas reações limitantes como referência. E pelo fato de aqui a gente vê que ela reduz muito a necessidade de energia e aumentam a velocidade. Aumentam quanto a velocidade? De 10 a 5, ou seja, de 10 mil a 10 milhões de vezes, por exemplo, né? Comumente, mas, por exemplo, tem enzimas que vai a 10 a 17 zeros, ou seja, não sei nem quanto, nem sei dizer esse número com 17 zeros é a velocidade de vezes que ela aumenta. E elas são altamente específicas. Por exemplo, a gente tem aqui uma hexoquinase, onde que vai ligar a molécula de glicose, vai ser marcada por fosfato, né? Essa molécula de glicose, nessa conformação, ela vai começar a interagir, mas ela não encaixa diretamente. Ocorre uma interação com a molécula de glicose e o enzima vai mudando sua conformação, como a gente pode ver, quando a molécula de glicose já está aqui dentro, ela já está mais fechada, e essa mudança na conformação da enzima é o que vai dando essa interação com a molécula, vai juntando energia, ou seja, forma interação de hidrogênio, forma uma interação de ligação de hidrogênio, forma uma interação mais fraca, que vai reduzindo essa interação enzima com molécula, vai reduzindo a entropia do meio, ou seja, vai direcionando para a reação que ela tem que fazer, e ela também vai tirando as moléculas de água que estão interagindo com essa molécula de glicose. Então, facilita a interação dela com o grupo fosfato, ou seja, ela pega a molécula do meio, junta para a posição ideal, já pega outra molécula de fosfato e junta as duas para poder formar a glicose 6-fosfato. E essas interações entre molécula de glicose com a proteína vão juntando energia para poder formar, juntar a energia necessária para que ocorra a reação. E aqui vão ocorrer diversos tipos de reações que essas enzimas vão fazer, sejam catálises ácido-básicas com transferências de grupo de prótons, né? As catálises covalentes, onde há uma ligação covalente, né, para ser catalisada, ou por íons metálicos, né? diferentes. E vendo aqui de uma forma mais exemplificada, a gente tem uma reação de substrato, um substrato que vai ser quebrado num produto. A energia de ativação para isso é uma energia bem elevada para a formação do produto. Essa reação demora muito tempo para poder ocorrer, né? E essa enzima, por exemplo, se ela se ligasse apenas ao substrato, ela se ligaria e não ocorreria ligação, porque o substrato tem que se ligar e tem que quebrar, então tem que ter uma mudança, né? Por isso que a ideia de enzima chave fechadura não é muito utilizada, não se considera a interação de enzima substrato como chave fechadura. Por quê? Ela tem que se ligar e depois tem que ocorrer a modificação. Então, há um ajuste induzido a isso. Por exemplo, se fosse dessa forma, ela se ligaria, mas não conseguiria fazer a transformação, porque não passaria pelo estado de transformação e o tempo para isso seria o mesmo. O tempo e a energia para ocorrer essa ligação seria a mesma que no estado natural. Se a enzima
for complementar ao estado de transição, ou seja, que ela vai induzir a mudança na conformação dessa estrutura para que ela quebre, ela vai acontecer rapidamente. Né? Claro, tem que ter o espaço para que o substrato entre na enzima e ocorram as interações de forma a quebrar essa molécula. Então, primeiro ela tem que se ligar ao substrato e depois precisa de energia para poder quebrá-lo e gerar em produto. E a gente pode ver aqui nesse gráfico que tem uma necessidade de energia. E se ocorre aumento ou seja, algo que demoraria um tempo muito grande, ocorre num tempo muito pequeno, ocorre o aumento da velocidade, ou seja, né, o aumento do movimento. Então, por isso que a gente estuda a cinética enzimática. E a gente sabe que a velocidade de reação de uma enzima ela é influenciável pela concentração do substrato. Por exemplo, aqui a concentração de produto ao longo do tempo. Quando se tem uma concentração de substrato de 0,2 micromolar, essa enzima vai aumentando a concentração de produto ao longo do tempo, né, de uma forma muito mais lenta, nessa concentração. Ela chega numa taxa, né, de concentração de produto, uma velocidade máxima, né, ou seja, dependendo da quantidade de enzima, ela vai transformar substrato numa velocidade máxima, ou seja, porque a quantidade de enzimas presentes no meio estão completamente utilizando o substrato. Se adicionar mais enzima, pode aumentar a velocidade máxima ali atingível. Mas, se a concentração de substrato for mais elevada, ela pode ocorrer mais rápido, né? Induzir mais rápido a velocidade, induzir aumento da velocidade. Como, por exemplo, 5 vezes maior que a concentração de substrato, a transformação de produto, né, de substrato em produto ocorre de forma mais rápida, ou seja, tem mais produto em menos tempo. Né? E isso se trata da cinética de reação. Quando a gente olha uma curva, né, a gente pode ver que essa curva aqui aumentando, né, a concentração de produto ao longo do tempo, ela tinha uma forma diferente. Né? E nessa relação de que a velocidade aumenta com a concentração de substrato, a gente tem uma relação entre velocidade e substrato que pode ser exemplificada aqui nesse gráfico. Ou seja, quanto maior a concentração de substrato, né, maior a velocidade de reação. E ela vai aumentando, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a velocidade e a concentração de substrato. Aumentou a concentração de substrato, aumenta a velocidade, mas chega até um limite. E essa relação foi determinada por Michaels-Menten, né, numa reação de um único substrato e numa catálise homogênea. Ele faz uma relação de que a velocidade máxima, velocidade inicial vai depender da concentração do substrato e ele estabelece a criação de uma constante, né, o Km de Michaels, constante Michaels, que ela equivale exatamente à metade da velocidade máxima. Ou seja, a gente tem uma concentração de substrato que a enzima vai estar na metade da velocidade máxima que ela atinge. Por que isso é importante entender? Porque pode comparar duas enzimas, pode ver se duas enzimas idênticas, né, duas isoenzimas, se duas tem uma mistura ali de duas enzimas, a gente pode saber se está catabolizando, está fazendo essa catálise da mesma forma, ou, por exemplo, uma condição é promovida por uma enzima e outra condição promovida pela isoenzima. Se é uma isoenzima, para detectar essa enzima vai ser muito parecida. E às vezes a gente pode ver a diferença entre se é uma isoenzima ou outra pela constante de Michaels, ou seja, pela concentração de substrato que afeta a velocidade. Né? E para estudo de cinética enzimática, esse tipo de equação, de reta, não é interessante para fazer a relação entre o substrato. Aí veio uma outra pessoa e acabou mudando essa relação essa equação para que seja mais fácil de se entender. Se tratando desse Km, ou seja, da concentração de substrato que vai ser a metade da velocidade máxima, a gente tem que algumas enzimas têm pontos bem característicos, por exemplo, a hexoquinase, né? A concentração de ATP que vai afetar, como ela tem dois substratos, né? Tem duas condições, ela vai afetar aqui a 0,4, a anidrase carbônica de 26, são bem diferentes e característicos das diferentes enzimas. E, como eu disse, a relação, né, desse gráfico não é muito interessante para poder, por exemplo, ver
como vai aumentando a concentração de substrato e a concentração de enzima, geralmente para obter estudos fica um pouco mais complicado. Então, veio o Lineweaver-Burke e fez uma linearização dessa equação para que fique mais fácil. Por exemplo, quando a concentração de substrato muda aqui, muda numa equação de reta. Então, obtém uma equação muito fácil e, a depender da concentração de substrato, a gente consegue encontrar a velocidade máxima numa reação linear, né? E quando tem uma grande concentração, uma reação ocorre com várias etapas, como eu tinha dito anteriormente, que ocorrem várias etapas, a etapa limitante ela vai ser utilizada para determinar uma constante de velocidade, que é a CCAT. Essa constante de velocidade ela é importante para poder saber o número de renovação, ou seja, quantas moléculas por segundo, por unidade de tempo, são transformadas por uma única enzima. Né? No caso da catalase, são 40 milhões de moléculas de peróxido de hidrogênio que são metabolizadas por segundo, para você ter a capacidade dessa enzima. Por que é uma enzima que tem que ser muito rápido? Porque esse substrato, numa célula, ela é danosa, ela forma radicais livres que são danosos às outras estruturas. Então, ela é uma enzima que está circulando ali, evitando que ocorram danos nas células, né? Por isso que ela tem uma atividade muito alta. Outras já são muito mais baixas, né? Parte desse conteúdo está presente num vídeo, em inglês no YouTube, mais visual, né? Tem esse link que é o link para um vídeo que está em inglês, e esse daqui é um pouco maior, mas tem as legendas em português. O conteúdo a ser apresentado era esse, tem atividade no SIGA, né? Tem a atividade e a lista de exercícios para ser feitas, tá bom? Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima.